para que o meu querido teleassinante fique mais curioso ainda, nós vamos primeiro mostrar a curiosidade, porque depois, minha vida, vamos entrar num assunto sério aqui e bom, cheio de novidades para nossa cidade, revivendo a história de nossa cidade sobre um outro ângulo. E aí nós não vamos misturar, né? Porque essa curiosidade aí, do jeito que ele me falou, se for, é genial. Vamos lá então, meu diretor. Olha lá, o que dá para ver, o que ele falou. Vem vindo um cara de moto, mete a cara naquela van lá. Olha lá. Aí ele tá atento. Isso é no Japão, é? Tadinho do japonês, ele só enxerga para frente. Aí sai de lá e bate no outro carro, olha lá, ó. Bateu no outro carro parado. Aí vem o pessoal, ajuda ele agora vai. Aí atropelou um pessoal, um pedestre ali. Ele sai de novo e puf, no caminhão, ônibus lá cheio. Aí ele fica meio tonto. Ei, japonês lascado da peça. Aí vai lá o pessoal, ajuda ele de novo ali, a moto lá do quintal. Aí, ele vai pegar a moto aí, pegou. O pessoal do ônibus desce aqui para ajudar, sei lá eu. Aí, tirou a moto de baixo. Agora vai. Embala aí, epa! Olha, eu vou te contar, esse japonês merecia estar onde ele está mesmo, no buraco. E nós aqui agora, com a presença, a gente se sente engalanado, viu, pastor? Porque quando a gente tem pessoas assim, devotadas a Deus e que sua vida se dedica o tempo todo, nos faz lisonjeados com a presença. Ao mesmo tempo a gente tem tudo para aprender, como eu aprendi hoje aqui. Isso aqui vai ficar na história para mim, viu? Nós vamos comentar um pouquinho. Muito boa noite, pastor Ildemar. Boa noite, professor Benê. É um prazer estar aqui no seu programa e estamos aqui para contribuir com a nossa cidade. Eu vou fazer o seguinte, ele já está entrando direto no programa, mas eu gostei demais disso aqui. Então nós vamos conversar sobre isso. Vamos embora. Comentando sobre a morte dessas duas meninas, até porque eu já li em tantos lugares, né? Que a gente pedindo a Deus que nos livre da morte violenta e não sei mal o que, aquelas coisas todas. E de repente a gente vê pastores, padres, fiéis que são absolutamente adeptos de Deus. Bom, falando em pastor, eu me recordo do pastor Reinaldo da Igreja Batista aqui, morreu ele e mais ninguém dentro do carro, e tinha um carro com um monte de gente. Esses dias, essa menina, a Letícia, ela era uma cristã aqui da Igreja São Carlos, ela, o pai e a mãe totalmente dedicados à igreja, entendeu? Tanto que no dia da missa, no sétimo dia, né? Você via toda aquela garotada da idade dela, os que conheciam da vivência dela na igreja. E menos no dia das mães, a Duda, a Eduarda, que era campista, trabalhava também nos acampamentos, levou muita gente para a igreja. E eu fiquei pensando, mas que coisa isso, pessoas que não tiveram menor tempo nem para ir ao hospital, nem para nada, simplesmente bateu, morreu. E aí o senhor falou, mas peraí, ó, eu vou te mostrar aqui, ó, Salmo 139, vou ler de novo, rapaz, isso aqui me assustou. No verso 12, os teus olhos me viram a substância ainda informe. O que quer dizer isso? Antes do pai e da mãe nos fazer. Eu penso que seja isso, certo? Quer dizer, não tinha nem definição ainda. Antes disso, hein? E no teu livro foram escritos todos os meus dias, todos quer dizer, do dia que nasceu até o dia que morre, cada um deles escrito e determinado, isto é assim e vai ser desse jeito, quando nenhum deles havia ainda, quer dizer, quando não tinha acontecido nenhum dia desse. Pastor, aqui, queira ou não, a gente vê a predestinação, hein? No verão,
E eu não sou muito favorável a essa predestinação, porque na minha ótica, não sei se é tanto teológica ou mais filosófica, eu acho que a gente tem o direito de errar, como a gente tem o direito de acertar. E esse negócio de estar descrito já o que vai acontecer, mas aí eu dei uma interpretação aqui, batendo um papo, o senhor foi de acordo, então ficou até melhor. Estou dentro de um ônibus, esse ônibus tem um caminho a seguir, eu estou lá dentro, certo? Não sei por onde esse ônibus vai, mas eu sei o que eu estou fazendo dentro daquele ônibus. De repente aquele ônibus vai lá, caiu num buraco lá e morreu todo mundo. Quer dizer, eu não procurei o buraco, não procurei coisa nenhuma, eu procurei estar bem dentro do ônibus, perfeito? E quem se ralou, quem estava inscrito lá no ônibus. É por aí mesmo, pastor? Para não ser tão absoluta essa predestinação, né? O princípio bíblico é que Deus é soberano. Deus é o Criador de todas as coisas, e todas as coisas acontecem perante os olhos de Deus. Ele é soberano. O Salmo aí, ele é extremamente compreensivo. Quando a gente lê todo o Salmo, ele está falando aí da onisciência e da onipresença de Deus. Então, tem até uma expressão aí: para onde me ausentarei da tua face, para onde fugirei do teu espírito? Está aqui no Salmo. Se suba ao céu, lá está. No fundo do abismo, em tudo quanto é lugar. Não tem para onde. Aí depois fala: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. E ele vai dizer: até as próprias trevas não te serão escuras. Ou seja, não tem onde o cidadão fugir, esconder da presença de Deus. Isso aí é inevitável. Isso aí, todos nós agora estamos diante dos olhos de Deus, tendo consciência ou não disto. É igual o ateu que fala: eu não acredito em Deus. Só atrapalhou a vida dele, porque para Deus não faz diferença nenhuma, ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Agora, essa expressão é interessante, porque a gente sempre fica procurando a explicação para a morte. Na nossa cabeça não vai achar explicação nunca. Nem nada. Porque na nossa cabeça é até assim. Interrompendo um pouquinho, só para eu gosto de curtir um debate quando eu sei que do outro lado tem alguém que sabe mais do que eu. Eu vejo que a morte ela só tem uma explicação, que é lá no pecado de Adão. Ali para mim é que está. Se não tivesse aqui, nós não íamos morrer nunca. Mas também não ia ser desse jeito aqui que a gente ia viver a vida toda, né? Porque até os animais morrem e não pecarem nada. Nós não íamos ter a segunda morte. Mas então, assim, quando a nossa vida aqui na Terra é uma peregrinação. Isso mesmo. Curta ou longa, é uma peregrinação. Quem vive 5 anos viveu uma peregrinação. Quem vive 10 anos, 100 anos, viveu o tempo completo que Deus deu. Peregrinação. É o tempo completo da sua jornada, da sua peregrinação terrena. Por isso que o Salmo diz que a substância ainda informe. Deus já sabia quem é. É uma outra discussão e você discutir com outro. Mas quando nós debatemos contra o aborto, esse texto aqui a substância ainda é informe. Nem meu pai e minha mãe sabiam, mas Deus já me conhecia lá no ventre da minha mãe. E diz lá que os meus dias estavam escritos e determinados, cada um deles, quando nenhum deles havia ainda. Você citou o ônibus aí, muito interessante a ilustração. Mas tem um caso, você vai lembrar, não é ilustração. Caiu um avião lá no Atlântico, morreu todo mundo, exceto uma menina de 13 anos, alguma coisa. Sobreviveu em cima de um dos destroços do avião lá. Acharam a menina desmaiada e acharam ela viva. Viveu, está aí, viva a menina, para quem quiser ver. Então os nossos dias estão determinados. Poxa, um acidente de avião e a menina escapou. Então não adianta, os nossos dias, eles estão escritos e determinados. Aí você fala, é predestinação? A Bíblia ensina a doutrina da predestinação, que Deus está no controle de todas as coisas, Deus é soberano sobre todas as coisas e Deus predestinou todas as coisas que acontecem. Você pode discordar, mas não tem como fugir do assunto, não tem como escapar da situação. Eu me recordo de uma vez acho que era semi-pastor, né? Porque tem alguns que se travestem de pastor, que leu 3, 4 páginas da Bíblia e sai por aí. E eu me recordo que uma vez um camarada desse chegou para mim e ele levou um azar muito grande, porque ninguém mandou ele fazer a pergunta na frente de outras pessoas. Ele falou assim: professor, eu queria saber
o que o senhor acha? Pilatos foi condenado ou não? Eu falei, eu não cheguei a esse ponto ainda de poder ser um Deus para saber. Ele falou, mas senhor, eu estou perguntando do ponto de vista de saber se ele foi condenado ou não. Eu falei, olha, eu não gostaria de estar na pele dele. Isso aí eu posso dizer, eu não gostaria de estar na pele dele. Ele falou, mas o senhor está totalmente errado. Porque ele não tem culpa de nada, porque estava escrito que ele ia fazer aquilo. Eu falei, agora o senhor exagerou a dose. O fato de Deus saber o que é que eu vou fazer daqui meia hora, 1 hora, 10 horas, daqui 1 ano, o fato dele saber é da onisciência dele, não é da minha liberdade de fazer o bem ou o mal. Ele sabe, lógico que ele sabe. E nem por isso, pelo fato dele saber, que eu vou deixar de pecar se eu estiver fazendo uma coisa errada. Certo? Aí deixou falando sozinho e foi embora. Agora, aí é que está um detalhe assim importante, que ao contrário do que pensam alguns, a doutrina da predestinação, então o homem é um robô, não tem nada disso. Não, e nem boneco de marionete. Isso aí é falta de compreensão do assunto. O Dr. Augusto Nicodemos hoje é uma das maiores autoridades que a gente tem, chanceler do Mackenzie, em teologia bíblica na nossa igreja. E ele dá muita palestra sobre isso. Quem consulta a internet, o YouTube, está cheio de vídeos dele explicando isso, é muito interessante. Há uma linha muito tênue entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A soberania de Deus não exclui a nossa responsabilidade humana. Até porque, mas por que não exclui? É porque o Deus soberano nos criou com responsabilidade. Você vai explicar isso agora, né? Até ele brincou um dia numa palestra o seguinte, olha, é muito difícil casalar a soberania de Deus com a responsabilidade humana, mas se você conseguir, depois você me explica. E é verdade, não é fácil. E ele explicou o seguinte, são 2 linhas paralelas que viajam pelo espaço, mas não se cruzam. A soberania de Deus e a responsabilidade humana. E é uma questão assim, realmente que não é fácil de ser decidida, porque na linha de Martinho Lutero, que ele já trazia no bojo toda aquela dogmática católica, né? Porque ele era um padre. Ele diz que a justificação é feita pela fé. Não adianta outra coisa, nem obra, nem aquilo, nem nada. Então, dessa forma, eu parto de um outro princípio. Se a fé é um dom de Deus, entendeu? Então Deus diz, esse vai te salvar, que ele não vai, porque se eu não der fé para ele, como é que ele vai ser justificado? Também não concordo. Aí, entre os reformadores, vem o João Calvino, que nós vimos ali, que ele dizia, olha, companheiro, aí é que eu acho um pouco exagerado. Ele diz, se você nasceu pobre, é que o teu caminho é o inferno, entendeu? Já vai sofrer aqui do lado de lá também. Se você nasceu rico, o duro dessa história é saber que tipo de riqueza ele estava falando. Também tem essa, porque pode não ser riqueza material, mas ele dava essa ideia que fosse riqueza material. Nasceu rico, então você vai ter uma felicidade por aqui e depois completa do lado de lá. Aí João Knox na Escócia falou, mas acho que ele exagerou esse negócio aí, o calvinismo tá bom, mas vamos criar uma outra aqui que seja um pouco menos. E segundo sei, João Knox que cria, né, a doutrina presbiteriana. O fato é o seguinte, que a gente roda nesse meio de tantas religiões, igual, meu Deus do céu, quem é que está certo? Sabe? Certo está aquele que está com Deus. De que maneira, não sei, não é isso, pastor? O Martinho Lutero foi dos reformadores o que melhor compreendeu a doutrina da justificação pela fé. Até porque quem estuda a história de Lutero, ele foi um homem inquieto na alma. Sempre, mesmo dentro do seminário. Quando ele lecionava na Universidade de Wittenberg, ele era professor de Salmos na Universidade de Wittenberg, e o que mais inquietava a alma de Lutero é quando ele se deparava com a justiça de Deus. Ele fala, quem escapa? Ao se deparar com a justiça de Deus, quem escapa? Aliás, interrompendo, só para deixar ainda mais forte a coisa, porque eu vou citar uma informação bíblica. Davi falava isso, Senhor, quem escapará ao teu juízo? Quem? Então, quem poderia escapar? Porque o homem desde a queda, ele é pecador. Então,
Para ser salvo pelas obras, teria que ser 100% correto, e ninguém consegue ser. Não há justo nem sequer um. Deus olha do céu da terra, e a conclusão divina, que não é minha nem sua, mas divina, é esse: não há justo nem sequer um. A mão está suja, o coração está corrompido, enfim. Então Lutero falou: então ninguém é salvo, eu estou aqui fazendo papel de louco, não há justo nem sequer. É verdade. Então pelas obras eu não chego lá. Ele, não vai chegar eu não sei como chega, mas pelas obras eu não chego. Então foi a primeira conclusão dele. E é impressionante, porque tudo que se falava, faz isso que você vai ter sossego na alma, ele fez e não teve sossego na alma. Um dia, lendo, além de lecionar Salmos, ele passou a buscar então na Bíblia a justiça de Deus. E se você quer compreender a justiça de Deus, você vai ter que ler Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Uma das cartas mais filosóficas de Paulo. É a mais teológica de todas as cartas de Paulo, e maravilhosa. Sem ela nós teríamos dificuldade de compreender o Evangelho. De difícil interpretação. Porque ali Paulo explica o Evangelho em Romanos. Então, ao deparar, quando ele começa a ler Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele lê assim, verso 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E o verso 17 é onde ele depara com a situação. Ele fala: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Quando Lutero... E um pouquinho mais para frente, pastor Ademar, no capítulo 10 dessa mesma carta, quando ele fala: para mim não interessa nem judeu e nem grego, porque a todos eu sou o mesmo Deus e Senhor. Que coisa linda. Não há diferença, acepção, nada. Não. Então Lutero, ao deparar ali, o justo viverá pela fé, falou: achei, então não é pelas obras, é pela fé. E ao entender que o homem é justificado pela fé em Cristo, e é um assunto simples de entender, o Evangelho é simples de entender, difícil às vezes para aceitar, mas ele então depara assim: espera, se não é pelas obras, alguém teve que pagar o preço por mim. Foi quando ele foi compreender o sacrifício de Cristo na cruz. Então Cristo é o varão perfeito, que cumpriu fielmente a lei de Deus, né? E agora a salvação nossa é pela fé nas obras de Cristo por nós. Tem um assunto mal compreendido aí que fala assim: então não precisa fazer nada de bom. É o contrário. Jesus disse que a árvore boa vai dar frutos bons. Agora, então as obras são uma consequência da salvação e não um meio de alcançá-la. É aí que é aliás, Santo Agostinho, ele preconiza bem isso, quando ele fala: ama e faça o que quiseres. O cara fala: então eu faço prova de qualquer coisa. Ele não diz qualquer coisa, ele disse: ama e faz o que quiser. O cara que ama não vai fazer coisa errada. Ele está amarrado ali. Já está amarradíssimo. Agora, uma coisa interessante também, pastor, é quando a gente olha esse panorama da fé, a gente se assusta em imaginar: mas por que Cristo tinha que vir passar por tudo isso? Um dia me veio na mente uma coisa: se eu dou um tapa num soldado, a pena e a culpa é uma, diferente de bater num capitão, num major, não sei o quê, no governador, no marechal, no presidente, o que for. Agora, veja bem, a culpa foi feita contra Deus. Só podia ser um Deus para poder tirar, ué. E é por isso que Jesus, que no fundo, a coisa é difícil. Você imaginar que Jesus é o mesmo Pai e ao mesmo tempo Ele é o Espírito Santo, é um caçambóio na cabeça. Mas, pelo menos em 2 momentos, ele se define como Pai, né? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não vai, ninguém vem. E é isso que pouca gente entende. Ele veio porque somente Ele poderia tirar esse mal nosso. O coração do Evangelho é que o ofendido vem em busca do ofensor. Isso, exatamente. O que difere o cristianismo de todas as religiões no mundo, que às vezes as pessoas não entendem, é isso, professor, que as religiões são os homens em busca de Deus. O cristianismo é Deus em busca do homem.
Isso tem uma diferença. Fala de novo, como é que é o negócio aí? As religiões, o homem em busca de Deus, e Paulo chega a expressar isso em Atos 17, que ele compara esse homem em busca de Deus como um cego tateando, procurando o caminho. Então as religiões, o homem em busca de Deus. O que difere o cristianismo é que o cristianismo é Deus em busca do homem. E do homem imperfeito ainda, né? Pecador. O são não precisa de médico. É verdade. Antes de passar, meu diretor, que você já me deu o horário e essas coisas, não sei se dá para mostrar, mas dá sim, olha aqui, certificado aqui que eu ganhei, e o nosso programa também, você quer mostrar? Como reconhecimento pela colaboração na divulgação do livro José, um romance virtual, da minha amiga Ivone Macieski, está aqui, trem, vou te contar, o dia que eu for para Globo, eu vou levar esses 2 diretores comigo. Muito joinha. E agora também quero mostrar aqui no nosso notebook a informação que nós recebemos da Divina Célia Garcia 3 horas atrás. Tomara que ela esteja ligada. Se não estiver ligada agora, ela vai ver no YouTube. Ela manda um recado da seguinte maneira: boa tarde para a revista, em especial para Ivone Macieski. Eu sou autora de 9 livros e hoje estou lançando os baús bibliotecos dos escritores sul-mato-grossenses. Gostaria muito de estar falando sobre esse projeto nesta revista. Essa revista que ela fala é o nosso programa. E muito importante para todos os escritores estar expondo esse projeto para alavancar os escritores que estão no anonimato. E essa entrevista é muito importante para todos nós escritores expor esse projeto. Nós já até mandamos um retorno dizendo: olá, Divina, recebemos seu e-mail, estamos encaminhando para a produção, em breve estaremos em contato para nós recebermos a senhora aqui. E eu quero, porque todo mundo fala assim, o Benê, ele é tão humildezinho, ele não gosta de aparecer, tudo é verdade, eu não gosto não. Olha aqui, recebemos pelo YouTube a seguinte informação, mostra aqui também, senão o pessoal não acredita, eles acham que ele está inventando moda. Já estamos em 20 países, lá, já está lá, que coisa linda, 20 países, no Brasil, 2.544 pessoas já viram pelo YouTube nosso programa. Em segundo lugar está o Paraguai, depois vem Portugal, Japão, olha aqui, 9 pessoas, Alemanha, Austrália, Estados Unidos, Itália, França, México, Reino Unido, Espanha, tem até uma região desconhecida, deve ser lá dos cafundó do interior da África, Suíça, Romênia, Argentina, tem lá o Maradona, deve estar vendo a gente lá, Equador, África do Sul, Canadá e Bolívia. Que maravilha, hein? E olha ali, do tempo que usaram assistindo o programa, 18.884 minutos. Não é brincadeira não, rapaz, nós estamos bonitos na foto. Bem, agora nós vamos entrar no eito da coisa, porque a gente, quando encontra um pastor que conhece mesmo, a gente aproveita e descasca um pouco dele. A conversa histórica nós vamos fazer agora, logo depois do espaço de nossos patrocinadores. Dourados em Revista vai e volta já já.